a volta do Egito. Versículo 19. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse, versículo 20, dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Versículo 21, dispõe-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Vamos falar um pouquinho sobre esses versículos, 3 versículos, né? Ou seja, Herodes já não estava mais entre os vivos, agora não ameaçava nenhum perigo. Né? Então, quem eram aqueles? Né? Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu a José e disse, dispõe, toma o menino, sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram, ou seja, não foi só Herodes, né? A informação que eu te trago é o filho de Herodes, Antiparcas, né? Que também, 5 dias antes, havia falecido, né? Provavelmente amando de Herodes também. E agora, aqueles que ameaçava, que poderia, né, afrontar, ou que poderia ser um perigo para a vida de Maria, José e Jesus, nenhum deles mais estavam vivos. Claro que outras coisas iriam acontecer, mas agora nesse período nenhum deles era perigo para José ou para a sua mãe. Então, o anjo novamente aparece para José em sonhos, pede para que retorne e ele volta novamente. Agora, a obediência e a paciência foi muito precisa nesses momentos aqui na vida de José, né? Então, observa que todo o tempo José, ele estava em um comando divino. Ele não fez nada que não viesse ser comandado pelo Senhor. O governo dessa história estava totalmente nas mãos de Deus, né? E qualquer coisa que esse casal fizesse de errado poderia colocar em prejuízo um plano, né? Claro que o homem não tem poder de frustrar os planos do Senhor, mas eles poderiam colocar a vida deles erroneamente em perigo, né? E aí tem coisas que não é necessário a gente fazer para provar que Deus é conosco. Às vezes um pouco de obediência, às vezes um pouco de sabedoria, paciência, um pouco da gente ser sensatos, ajuda muito, não a Deus a realizar os planos dele, mas a nós se afastar dos planos do inimigo, né? Porque nós colocamos nossa vida em perigo, não Deus, não porque Deus não tem poder, mas porque falta em nós paciência. Aí vai dizer assim, a mãe vai, dispõe-te, toma o menino, sua mãe vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Voltaram, né, irmão? Tendo, porém, ouvido que Arquileu reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, né, temeu ir para lá. E por divina advertência, ou seja, mais uma vez, é o versículo 22 agora, mais uma vez, a precisão de Deus na vida do casal, por divina advertência, preveniu em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. Alguma informação que eu posso trazer que foi nas regiões norte de Samaria, né? E lá era governado por Herodes. Foi governado por Herodes, que não era mais Herodes o Grande, mas o filho de Herodes. E foi habitado uma cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então, observa que toda a vida, a trajetória de Jesus vinha seguindo uma sequência, né, de revelação. Deus ia no comando e os pais iam só simplesmente organizando sua vida de acordo com a vontade e os planos perfeitos de Deus, né? Então, ao chegarem, viram que o lugar ainda estava habitado por alguém que era perigoso. Então, eles foram por uma cidade mais perto, por um lugar mais perto, que não corria muito perigo, né? Que não ameaçava muito perigo. Porque não era qualquer pessoa que eles estavam criando, cuidando, mas era o filho de Deus. Então, observa a responsabilidade desse casal de cuidar de um ser tão pequeno, mas tão poderoso ao mesmo tempo. E que estava sobre ele a responsabilidade de criá-los. Mas olha tanto de inimigos que se formou. De repente, esse casal nunca pôde imaginar na vida deles que a vida deles ia se transformar nisso, fugindo de um lado para o outro. Porque os inimigos, a partir do momento que eles tornaram-se pais biológico e natural, né? No caso, Maria, mãe biológica, e José, pai adotivo, se tornou os pais e responsáveis pelo Filho de Deus aqui na Terra, o número de inimigos e adversários cresceram muito, de uma forma muito grande. E eles tinham que confiar somente em Deus. E qualquer deslize poderia colocar toda a vida deles em perigo. Eles passaram de uma vida tranquila para uma vida fugindo de um lado para o outro, protegendo, zelando da vida do Filho de Deus. Então, o que é que nós podemos falar sobre Nazaré? Era um povoado desprezado, né? Até um dos seus apóstolos, quando soube da existência de Jesus, foi que ele falou, pode alguma coisa boa sair de lá, de Nazaré? Então era um pequeno povoado desprezado, marginalizado, né? Talvez de repente fosse uma pequena favela. Eu nasci em uma favela, né? Nasci e cresci em uma favela. Então a gente sabe mais ou menos como é que é. A gente ir para estudar numa escola no centro e ter que dizer que é daquele lugar, todo mundo já olha para você com aquela cara de desprezo. Ah, você mora naquele lugar. Ou às vezes nem perguntava, ironicamente, mas pelo olhar a gente já sabia que a pessoa estava discriminando a gente. Eu passei muito por isso, porque na cidade onde eu moro, né, onde eu nasci de verdade,
pelo bairro onde eu nasci e pelo bairro onde eu fui criada, a gente sente na pele, né, por morar nesse bairro, pelas pessoas que moram fora desse bairro. Até hoje tem esse preconceito. Então eu sei mais ou menos o que era você morar em Nazaré, um lugar onde era desprezado, um lugar onde as pessoas marginalizavam aquele lugar. E foi exatamente esse lugar escolhido pelos pais de Jesus, por uma advertência divina, espiritual, para morar lá, né? Então, olha só, Deus escolheu os lugares mais improváveis para esconder Jesus. Deus escolheu os lugares mais que ninguém dá nada por este lugar. Foi onde Deus escolheu para refugiar o Rei dos Reis. Oh, Deus ele é lindo. Deus ele sabe de todas as coisas, para tudo tem um propósito. Então eu quero encerrar esse capítulo 23 falando que as profecias do Antigo Testamento se cumprem no Novo Testamento com a vinda de Jesus. As profecias, os anúncios, né, os pronunciamentos dos profetas, os pronunciamentos dos reis que serviram a Deus com fidelidade, que nem o rei Davi, se cumpre com a chegada de Jesus. E uma das pregações de Jesus, quando ele vai... As primeiras pregações é que o quê? É que o reino do céu já estava aqui posto. Aí você pode até perguntar, mas como que o reino dos céus está aqui posto aqui na terra? Sim, o reino dos céus está posto no coração de todo aquele que o aceita como Senhor e que queira viver um plano e um propósito como Senhor. O reino de Deus, o governo de Deus, está na vida de todo aquele que o aceita como Senhor, né? Então Jesus ele veio inaugurar esse reino. Jesus veio e inaugurou e deixou aqui. Está aqui, até a consumação do século. Ele estará aqui entre nós. E hoje, quem é o grande mordomo desse reino e que governa as nossas intenções, pensamentos, sentimentos, é o Espírito Santo. O Espírito de Deus está aqui, desde quando esse reino foi inaugurado, desde quando esse reino foi implantado. Ele está aqui. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.